Você sabia que desenvolver a inteligência emocional pode te ajudar a ter sucesso em muitas áreas da sua vida? Os seus relacionamentos próximos podem se beneficiar da sua capacidade de ler o sentimento das pessoas. Você passa a regular as suas próprias emoções e entender o que você está sentindo e o porquê. A inteligência emocional está cada vez mais sendo abordada e exigida no mundo corporativo, onde está se tornando a última palavra-chave de liderança. Para falar sobre esse tema, eu vou receber no programa de hoje o coach empresarial Edson Ferreira. A inteligência emocional, tecnicamente, é um estudo sobre como as emoções se conectam com a razão no cérebro humano. Então, apesar do nome inteligência emocional, ela não é uma questão única e simples sobre emoção. É também sobre razão e sobre como as coisas se conectam. E hoje tem mais uma dica de inglês para você melhorar os seus conhecimentos na língua mais falada do mundo. Pessoal, hoje eu venho falar um pouquinho para aquelas pessoas que gostam de viajar e gostam de fazer compras. Tudo isso e muito mais agora para você aqui no Talentos e Negócios. O ser humano é movido por sentimentos e muitas vezes a nossa falta de controle sobre eles pode atrapalhar tanto a nossa vida pessoal quanto a vida profissional. Por isso, um tema que vem sendo muito debatido atualmente é a inteligência emocional. Para a gente conhecer melhor esse conceito e conhecer também algumas técnicas para desenvolver essa habilidade, eu convidei o coach empresarial Edson Ferreira para falar sobre esse assunto aqui no programa. Seja bem-vindo, Edson. Obrigado, Fernanda. Eu te agradeço pela oportunidade de falar sobre esse assunto mais uma vez. Um assunto que, como eu disse, tem sido muito discutido hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do conceito. O que é, afinal, a inteligência emocional? A inteligência emocional, tecnicamente, é um estudo sobre como as emoções se conectam com a razão no cérebro humano. Então, apesar do nome inteligência emocional, ela não é uma questão única e simples sobre emoção. É também sobre razão e sobre como as coisas se conectam. Objetivamente, ou seja, na prática, é como nós somos capazes de perceber em nós as nossas emoções, lidar com elas, perceber no outro as emoções do outro, lidar com elas, para que a gente consiga, dessa forma, nos direcionarmos em direção ao nosso objetivo e não percamos tempo com outras coisas. Basicamente é isso. Por que ela é tão importante, tanto no aspecto pessoal quanto profissional? Eu evito muito diferenciar as questões pessoais das profissionais. Por quê? Porque não há possibilidade de um ser humano estar numa empresa e não ter ali impactos da sua questão pessoal fora dela. Ele é um ser humano, ele está na empresa, então é uma coisa só. E a importância da inteligência emocional nesse processo da evolução humana é justamente sobre isso. Nós somos tomados pela emoção o tempo todo. E por mais que a gente às vezes entenda que o ser humano é um ser racional, que assim a gente classifica, na verdade a nossa razão ela precisa da nossa emoção até para as tomadas de decisão racional. Então, se eu não tiver o conhecimento das emoções que eu sinto naquele momento, eu posso estar tomando decisões que não são as melhores para a minha vida, seja ela pessoal ou profissional, por exemplo. Então, o conhecimento das emoções, o reconhecimento de que emoção eu sinto agora e como eu lido com isso em prol de um benefício meu, em busca do objetivo que eu quero, vai fazer com que eu caminhe numa linha reta, ao invés de ficar criando, na verdade, alguns obstáculos. Às vezes a gente se depara com obstáculos que nós mesmos criamos por causa da tomada de decisão muito mais emocional sem gerenciar isso. Agora, a emoção, ela fala mais alto do que a razão na maioria das vezes? Como que a ciência explica isso? Na verdade, na maioria das vezes a gente deixa a razão falar mais forte.
Então, desde que a gente acorda ao tempo que você vai dormir, se a gente for pensar, a gente está sendo racional o tempo todo. Só que esse racional ele tem uma dose de emoção. Porque o nosso cérebro ele tem algumas divisões, entre eles uma parte emocional, específica para lidar com isso, outra parte é a parte da razão. E as duas têm uma ligação direta. Então, quando eu penso racionalmente numa decisão que eu preciso tomar, na verdade o meu racional está buscando no meu emocional memórias sobre aquilo para uma tomada de decisão chamada racional. Então, apesar da dose ser maior racional, ela é uma busca ali na emoção para saber como tomar uma decisão. Mas isso quando você tem um tempo para pensar. E quando você tem que tomar uma decisão imediata e você acaba agindo com a emoção? Sim. A tomada de decisão imediata ela vai variar se você já tem lidado com essa situação, se você já tem informações suficientes para que ela seja mais racional. Várias tomadas de decisão que são emocionais, elas puramente emocionais, vamos dizer assim, elas podem sim ter um impacto muito negativo, porque a gente não consegue, a nossa emoção, a parte emocional do cérebro, ela não consegue julgar as consequências da sua atitude ou da sua decisão. E esse é o grande problema. Então, quando você se deixa levar pela emoção, seja ela boa, ou positiva ou negativa, dentro do conceito de emoção positiva ou negativa, quando você se deixa levar por isso, você na verdade não está medindo consequências, não está entendendo o que isso vai causar lá na frente. Então esse é o grande problema, que aí você acaba tomando decisões imediatas, sem conexão direta com o resultado que você quer. Tá certo, mas olha só, uma coisa é engraçado falar, na prática, né? Nós somos humanos, somos movidos por emoções e na prática, muitas vezes, a gente lida com frustrações. Sim. Como que a gente consegue neutralizar, né, as emoções negativas para poder dominar as emoções nesses momentos? Eu acho assim que frustrações a gente lida com ela, na verdade, o tempo todo. A gente está cheio de frustrações ao longo do dia, pequenas frustrações, grandes frustrações. E nós não somos capazes de dominar as nossas emoções diante da frustração. O que nós somos, e nem seria bom, o que nós somos capazes de fazer é aprender a lidar com a frustração uma vez que ela nos atinja. E aí entender que, apesar dessa frustração, eu ainda tenho muita coisa para conquistar e sou capaz disso. Então esse processo de pensamento, através do conhecimento de como é e como lidar com as emoções que eu tenho, é que vai me dar o poder de dar a volta por cima, digamos assim. Então, as frustrações estão aí e eu preciso saber o porquê que eu estou frustrado. Então, até para saber dar a volta por cima, eu preciso reconhecer a emoção em mim. Porque a frustração, ela pode gerar em mim emoções diversas. Mas há uma fonte. A frustração em si não é a fonte. A frustração é a consequência de algo que aconteceu. Então eu preciso entender qual é a fonte dessa emoção que eu sinto e quando eu tenho isso, eu ganho um poder sobre aquilo. Então não posso lidar nem emocionalmente com o desconhecido. Mas quando eu entendo, e aí por isso que é importante na inteligência emocional, o reconhecer as emoções e o reconhecer o porquê delas, é quando eu tenho o poder de entender o que está acontecendo, dar um significado diferente para isso, para que eu consiga caminhar para onde eu quero. Ô Edson, como que desenvolver essa habilidade pode melhorar, né? Quais as vantagens dela no dia a dia de uma pessoa e também como que ela pode atrapalhar? Fernanda, a gente fala sempre, o ser humano é movido, na verdade, por conquistas. Então nós queremos uma próxima conquista. Conquistamos algo hoje, queremos um novo, e isso é bom na medida certa. E a inteligência emocional, ela vai nos proporcionar exatamente conseguir mesclar a decisão racional com a decisão emocional. E não deixar que as emoções tomem conta de tudo. A partir daí é que eu começo a conquistar realmente o que eu quero, diante de duas situações. Primeiro, do caminho mais curto, porque as decisões serão mais objetivas diante do que eu estou buscando. E o que você fala, a palavra que você falou que é a frustração, é a capacidade de não me deixar desmotivar diante das frustrações que existem. O que nós não podemos tentar lidar é com aquilo que não é verdade, porque as frustrações existem. Então eu aprendo a lidar com ela para conquistar o que eu quero. E uma coisa que é muito importante dentro da inteligência emocional é que ninguém conquista nada sozinho.
Nós estamos cercados de pessoas, a interação com essas pessoas é muito importante para que a gente caminhe para onde nós queremos. Então a inteligência emocional, ela fala de mim, da relação minha comigo mesmo, sobre reconhecer emoções, mas ela também fala da relação minha com o outro e da qualidade dessa relação. A partir do momento que eu consigo gerenciar em mim as minhas emoções, reconhecer as emoções do outro, eu consigo criar conexões efetivas e positivas. E aí a gente vai conseguir caminhar mais tranquilamente com a relação com as pessoas que eu preciso me relacionar. Aí a gente pode falar de família, pode falar de empresa, pode falar de amigos. Todas as áreas. Está impactando em todas as áreas. Muito bem. Olha, daqui a pouquinho vocês não saiam daí que a gente vai continuar falando sobre esse assunto, mas é depois do intervalo. Falando de Negócios volta já. E nós já estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje falando sobre inteligência emocional. Eu estou recebendo aqui no programa o coach empresarial Edson Ferreira e que falou um pouquinho sobre esses conceitos pra gente no bloco anterior. E agora a gente vai falar um pouquinho. Edson, qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade? Fernanda, eu vou te responder assim. 300 anos antes de Cristo, Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo. E esse é o primeiro passo para a inteligência emocional. Então, essa capacidade de lidar com a inteligência emocional é para qualquer um, porque basta que você tenha o interesse em olhar para dentro de você. Aí você tá um outro filósofo que eu gosto muito, Epíteto, há 100 anos depois de Cristo, nasceu escravo. Era escravo e dentro da sua escravidão ele pregava que o seu destino e a sua felicidade, a qualidade de vida que ele poderia ter, só dependia dele. Olha que interessante. E conseguiu conquistar o que ele queria. Teve uma história de vida muito interessante. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver inteligência emocional, porque ela tem duas bases muito interessantes e fáceis da gente fazer, basta que a gente queira, que é a qualidade da relação que eu tenho comigo, com os meus pensamentos e com as minhas emoções, e a qualidade de relação que eu tenho com o outro. É lógico que aí tem um mundo de coisas, mas é basicamente a relação comigo e a relação com o outro. E aí eu te dando um exemplo desse, de alguém que nasce escravo com um pensamento desse e desenvolve qualidade de vida depois, é porque lidou bem com a inteligência emocional. Então a inteligência emocional, ela está dentro do comportamento humano desde que o ser humano existe. É possível sim. Agora, como que a gente pode aplicar a inteligência emocional dentro de uma gestão de liderança? Pois liderança, eu queria tocar num assunto para explicar isso, que é assim. Nenhum ser humano, nem eu, nem você, nem outro, dentro daquilo que eu acredito, trabalha porque quer trabalhar naquela empresa. Trabalha numa empresa porque é lindo trabalhar naquela empresa. As pessoas trabalham porque elas querem conquistar objetivos delas. Elas querem realizar seus sonhos. Elas querem realizar os seus desejos. Quando há uma conexão perfeita entre o que a conquista pessoal e a conquista que a empresa precisa, isso é lindo. As coisas vão acontecer de forma perfeita. O líder que tiver a inteligência emocional desenvolvida, ou seja, conseguir entender as emoções dele para que elas não impactem negativamente o seu liderado e que ele tenha condições do relacionamento com o ser humano para entender no outro as suas motivações, é quando ele consegue engajamento perfeito, dedicação e motivação da sua equipe para fazer o que precisa ser. Existem técnicas para isso? Várias. Existem exemplos na nossa cidade, dentro do meu trabalho? Vários. Tem muitos que isso é possível. Quando você consegue usar inteligência emocional junto com a liderança para impactar positivamente a sua equipe de trabalho, você consegue, junto com ela, os resultados que você precisa. Muito bom. Agora, essa é a área que você domina, inclusive você está preparando aí um curso em setembro, né? Que vai exatamente falar sobre inteligência emocional e liderança. Fala pra gente como que vai funcionar isso. Nos dias 14 e 15 de setembro, a gente vai fazer um evento no Salão do Lions da Praça da Estação, focado em liderança e inteligência emocional. Então, são 2 dias completos que a gente vai mergulhar no conhecimento de inteligência emocional para que a gente possa gerar qualidade de vida, qualidade de relacionamento e qualidade de liderança pessoal e profissional.
Então são 2 dias inteiros, será um sábado e um domingo, para que a gente saia de lá 100% motivado a conquistar o que nós queremos dentro do processo de liderança pessoal e profissional. Quem que é o público-alvo desse curso, Edson? No fim das contas, é qualquer pessoa que queira desenvolver inteligência emocional em si, para que você tenha condições de conquistar os objetivos que você quer, mas muito focado também naquelas pessoas que querem desenvolver uma carreira de sucesso. Se ele já é um líder, se ele é um empresário e precisa conquistar resultados com a sua equipe, o evento é perfeito. Se você quer, não está na posição de liderança, vamos dizer assim, se você não é um gerente, um supervisor, mas você quer conquistar uma posição dessa, a qualificação já é perfeita. Porque a única forma de uma empresa crescer saudável é formando líderes para que eles executem as coisas que precisam ser executadas. A única forma de um profissional crescer numa empresa é assumindo posições que exigem liderança, seja um gerente, um diretor de uma empresa. Então, se você quer crescer profissionalmente e com isso conquistar condições de ter uma vida muito mais agradável, o evento é para isso. O público mais jovem também é indicado para esse tipo de curso? Sim, na verdade, como a gente já falou muito aqui sobre inteligência emocional, se você consegue conquistar uma qualidade de emoção, vamos dizer assim, tanto com você quanto com a relação com o outro, quando jovem, você já, como diz, né, ganha meio caminho andado. Então, se você é jovem e já tem uma condição de lidar com as suas próprias emoções, gerenciar isso em você, gerenciar no outro, criar, então, relacionamentos saudáveis e produtivos com as pessoas, você vai ter sucesso, digamos assim, mais rápido na vida. E aí foi bom você falar nisso, porque o evento ele tem um outro alvo muito importante. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários em escola pública, gosto de fazer palestras, cursos, gosto de doar o meu tempo para isso. E nesse evento a gente está com uma condição muito legal que é, cada vaga preenchida nesse evento, a gente vai doar uma vaga para um aluno de escola pública, para que ele possa ter um curso de inteligência emocional em uma outra data, para que ele já comece a se despertar dessa necessidade e construa sua carreira, a sua vida de uma forma mais efetiva e produtiva. Nossa, é muito bacana. Então, Isso, a cada inscrição você tem como doar para um aluno de escola pública um curso. No caso que não é nesse mesmo dia. Não é no mesmo dia. A gente vai preencher as vagas e aí a quantidade de pessoas que tiver lá, depois eu vou marcar uma data, a gente vai escolher a escola junto no evento e eu vou até uma escola doar um curso de inteligência emocional para essa quantidade de alunos. Mesma quantidade que tiver no curso, terá lá na escola. Eu acho que é uma forma de retribuir à sociedade as opções que a gente tem de vida também. É muito bom. Como fazer as inscrições para esse curso? As inscrições estão liberadas em um link para quem quiser fazer online. Se preferir, pode ligar no telefone 3321-2967. Pode falar pelo WhatsApp 33984240000. E aí a gente faz a inscrição. Então pode ser online, pode ser no escritório da Primore e pode ser diretamente nesse WhatsApp comigo mesmo. Vamos deixar um convite então para o pessoal que está em casa e um conselho também para essas pessoas que nos assistiram sobre liderança e inteligência emocional. Legal. Bom, se você é um empresário e quer conquistar mais sucesso com a sua equipe, se você é um líder na posição de gerente, diretor, supervisor e quer fazer a sua equipe ser mais produtiva, ou se você quer galgar posições na empresa e crescer hierarquicamente dentro de uma empresa, esse evento é perfeito para você. E dizendo um conselho, eu vou usar o que eu mais gosto, que aí eu preciso citar Sócrates de novo. Conheça-te a ti mesmo. Muito bom. Obrigada, Edson. Obrigada por esclarecer um pouco esse tema tão importante e tão atual, né? Hoje em dia, falar de inteligência emocional é necessário e eu quero participar desse curso. Ótimo, Fernanda. Eu te agradeço pela oportunidade e pelo interesse de estar lá e pela oportunidade de falar aqui, porque quando a gente fala, eu já falei isso na outra entrevista que eu vim aqui, não me canso de falar, quando a gente fala do que gosta, a gente fala. E verdade, muito. Fala bem. Obrigado. Muito obrigada, volte sempre. Você não saia daí que o Talentos e Negócios não acabou não, no próximo bloco tem mais.
Nós já estamos de volta com Talentos e Negócios e quem está chegando por aqui é a teacher Raquel Veloso com mais uma dica de inglês. Hi people! Sejam bem-vindos ao quadro Inglês com Teacher Raquel Veloso. Pessoal, hoje eu venho falar um pouquinho para aquelas pessoas que gostam de viajar e gostam de fazer compras. Muita gente confunde duas perguntas que são essenciais quando vocês vão fazer compras em inglês e também em outras ocasiões. Nós temos as perguntas how much e how many, e muita gente não compreende como usá-las. Acontece que em inglês as palavras much e many significam muito, porém a palavra much significa muito quando nós usamos um substantivo incontável. Por exemplo, nós não podemos contar o tempo, nós não podemos contar dinheiro. Eu nunca falo, eu tenho na carteira 1 dinheiro, 2 dinheiros, certo? Então todos esses termos são termos incontáveis na língua. Portanto, toda vez que eu for perguntar o preço, o valor de alguma coisa, eu devo utilizar a pergunta how much? How much is it? Por exemplo, how much is the cell phone? Quanto custa esse celular? Porque eu quero saber o valor desse objeto, sendo que dinheiro é uma coisa incontável. Porém, se eu utilizo a moeda, eu vou utilizar how many, porque aí sim eu posso contar. Eu conto $1, $2, R$1, R$2 e assim por diante. How many? O many é muito quando nós falamos de substantivos contáveis. Por exemplo, I have many pencils. Eu tenho muitos lápis, porque eu posso contar os lápis. Então, se eu vou às compras e quero saber quantos dólares custa alguma coisa, eu posso perguntar how many dollars is the cell phone? Quantos dólares custa esse celular? Como eu usei algo contável, utilizarei o termo how many. Espero que vocês estejam prontos para perguntar o valor de muitas coisas e fazerem muitas compras abroad, por todos os países lá fora. Ok? Bye bye! Muito interessante, Raquel, muito obrigada. Semana que vem tem mais dicas, entrevistas e informações sobre os talentos e negócios de Caratinga e região. Nosso programa de hoje está terminando, eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro das novidades que rolam por aqui. Nosso contato direto pode ser via WhatsApp, pelo número que está aí no seu vídeo. Não esqueça de seguir também o nosso canal no YouTube e rever todos os nossos programas. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo grande para você e até lá. Tchau, tchau.